Sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Na aula de hoje, iremos ver como funcionam as classes estáticas e as suas diferenças em relação às classes comuns normais. Bem, para verificar o funcionamento da classe estática, então, vai aquela mesma sugestão de leitura do help do Visual Studio, e nós iremos então criar uma implementação simplificada, mostrando como criar, como trabalhar com uma classe estática. Bem, vamos criar um novo projeto, tipo console application, vamos chamar de static sample, ok? Bem, quando o Visual Studio cria a console application e cria a classe principal, a classe program, ele cria também um método main, né, como nós estamos vendo no decorrer do curso. Esse método main é do tipo estático. Qual é a diferença principal entre uma classe ou um atributo, que os atributos também podem ser estáticos, ou não estáticos? Bem, a classe estática, a priori, né, ela não precisa ter uma declaração, um instanciamento, pois nós veremos no uso da classe estática, você não precisa inicializar essa instância dessa classe, pois ela já é automática. Por exemplo, quando nós criávamos a classe book na última aula, né, nós criávamos então da seguinte forma. Era assim que nós fazíamos, né? Book, o tipo, o nome da instância é igual a new book. Aqui nesse caso, quando eu declaro uma classe estática, quando esse programa for inicializado, já é criada automaticamente uma instância dessa classe, ou seja, eu não posso ter várias instâncias de uma classe estática. Eu vou ter apenas o uso de uma única classe. Eu vou demonstrar como funciona então agora. Bem, logicamente, o método main ele possui esse atributo estático, porque ele é inicializado na instância principal do programa, e o programa então utiliza ele como um método estático, né? Bem, vamos criar então uma classe. Vou usar o mesmo exemplo das nossas últimas aulas, que é a classe book, né? Só que agora eu vou fazer o book como estático. Vamos lá então. Pronto, está aqui a nossa classe book. Vou colocá-la como pública para eu poder ter acesso a ela externamente e declará-la como estática. Pronto, tem uma classe estática então chamada book. A essa classe estática eu vou então inserir atributos, né? Bem como nós fizemos nas últimas aulas. Os atributos também serão estáticos, porque para que eu possa ter atributos dentro de uma classe estática, né, todos os atributos devem ser do tipo static, né, eles devem ser estáticos também, até porque eles devem acompanhar então essa lógica de eu já ter essa instância automaticamente inicializada quando o meu programa é levantado, né, é instanciado. Então eu vou inserir um ID. Um name. E um autor. Vamos fazer mais simplificado, até porque o exemplo completo já está, nós já passamos por ele, né? Então, clico com o botão direito em cima da minha declaração ID e venho em Encapsulate Field, né? E ele então vai criar o atributo público para esse meu parâmetro
privado. Da mesma forma eu faço isso com os outros atributos, né? O name com o autor. Vocês podem observar então a diferença principal é justamente que o tipo dessa propriedade pública da minha classe estática também é do tipo estática, né? Então ela tem esse comportamento. Como essa instância ela é a única, no momento que vai ser usado os métodos get e set, né, ele já vai então usar o próprio objeto ponto a variável para fazer o seu acesso. Vou mostrar agora como funciona na prática isso, mas a princípio seria assim. Então eu tenho a minha classe, sempre que ela for estática, os meus atributos todos internamente a essa classe, todos usados dentro dessa classe, devem ser também do tipo estático, né? Eu não posso ter uma divisão nesse contexto. Ok? Então eu tenho 3 atributos para fazer um teste aqui. Seguindo então para o teste. Simplesmente, quando eu tenho uma classe estática que está dentro do meu namespace que eu estou usando, você pode observar, estou usando o namespace static sample e minha classe estática book também pertence ao mesmo namespace, né? Então eu simplesmente chamo essa minha classe. Quando eu for utilizá-la, eu só preciso usá-la dessa forma. Fazer assim então. Perfeito? Pronto. Vou colocar um breakpoint aqui e vou executar esse código. Legal. Ó, minha classe book, ela é do tipo estática. Eu só seto automaticamente os valores dentro dos atributos, das propriedades dessa minha classe estática. Estão aqui disponíveis, como vocês podem ver. Ok? Bem, vocês observaram aqui que eu não fiz nenhum instanciamento, eu não criei aqui uma instância dessa classe. Assim. Não fiz dessa forma. Porque essa instância já é criada automaticamente na execução do programa, quando ela vai ser executada. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Bem, a primeira vantagem da utilização da classe estática é que justamente eu não preciso ter uma declaração e eu posso usar essa mesma instância em todos os pontos do meu software, né? Então eu posso usar a classe para guardar alguns tipos de atributos globais ao meu software, né? Então eu utilizo essa classe para isso. É lógico que tem que cuidar muito o uso, porque é uma instância apenas. Eu não posso usar, criar uma classe para conter atributos que sejam de uso repetido dentro do meu software, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. A principal vantagem então é essa, a automatização do meu instanciamento da minha classe, né? A vantagem do tipo
instanciado, né, da minha instância, é que eu tenho um controle, que essa instância foi criada e que ela vai ter uma vida útil de acordo com o meu procedimento, né? No momento em que eu deletar essa minha instância dessa classe criada aqui, eu tenho certeza que o uso dela não vai ser mais possível, né? Então são algumas situações que nós temos que prestar atenção entre utilizar o método padrão, né? O método da criação de instância, e a instância estática, que foi o que nós vimos na aula de hoje. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Fica a dica de dar uma olhada no help do Visual Studio sobre os atributos estáticos. Estou abrindo aqui para mostrar. Aqui tem mais uma explicação, então, de como, qual é o funcionamento, quais são as particularidades do tipo estático, né? Quando você declara uma classe como estática. Perfeito? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado